Você já sentiu que, não importa o quanto lute, o vazio sempre volta? A conta fecha, mas a paz não vem. O salário entra, mas a angústia não sai. Você progride, mas a escassez está sempre espreitando, como uma sombra que te segue mesmo sob a luz mais intensa. Esse é o segredo que quase ninguém conta. A escassez não é sobre dinheiro. É uma prisão mental. Uma entidade invisível que te alimenta com migalhas enquanto promete banquetes. Ela te convence de que está faltando algo lá fora, quando na verdade o que está quebrado é o que vive aí dentro. A maioria vive como se tivesse uma corda atada ao pescoço, puxada lentamente por mãos invisíveis. A cada conta, a cada cobrança, a cada fracasso, essa corda aperta. Você sente a garganta fechar, o peito esmagar e a mente ceder. Mas e se eu te dissesse que essa corda nunca existiu? Que o verdadeiro cárcere é a crença silenciosa de que você é insuficiente e que essa crença é o que bloqueia tudo que você chama de abundância. Napoleon Hill escreveu que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas poucos entendem o verdadeiro peso dessa frase, porque para acreditar de verdade é preciso atravessar um abismo onde a razão desaba, onde a lógica morre, onde você pisa no nada e mesmo assim caminha. Isso é fé. Não a fé domesticada dos slogans religiosos, mas a fé crua, sangrenta, que te obriga a enterrar velhas identidades e matar antigos eus. Você foi treinado para obedecer ao medo. Desde criança, repetiram que dinheiro não nasce em árvore, que rico não entra no céu, que contentar-se é virtude. Roubaram sua fé e colocaram no lugar um sistema de sobrevivência. Um ciclo. Trabalho, dívida, ansiedade. Recomeçar. Sempre recomeçar, mas nunca chegar. Como um rato preso numa roda, correndo para lugar nenhum. A escassez não é só uma situação. É uma entidade espiritual que te possui enquanto você dorme. Ela sussurra em sua mente que você não é digno, que você precisa fazer mais, provar mais, sangrar mais. E você acredita, porque foi condicionado a acreditar. Mas o mais cruel disso tudo é que ela não te mantém pobre apenas de dinheiro. Ela te seca de dentro para fora. Seca sua coragem, sua criatividade, sua esperança. É sobre isso que vamos falar. Não sobre finanças, não sobre técnicas, mas sobre a chave que quebra o ciclo. O segredo brutal, espiritual, implacável que separa os que caminham em fé dos que rastejam em escassez. Uma fé que não pede permissão, que não precisa de provas para agir, que se lança mesmo quando tudo ao redor grita impossível. Lembre-se do que está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso não é poesia, é estratégia de guerra. Porque a fé verdadeira é um ato de rebelião contra o sistema da escassez. É quando você diz ao invisível: eu acredito antes de ver. Eu ajo antes de receber. Eu sou antes de ter. Esse é o início, a porta entre mundos. Porque se você entender, não com a cabeça, mas com a alma, o que está por trás dessa fé, você nunca mais vai mendigar abundância. Você vai se tornar a própria fonte. Napoleon Hill não escreveu pense e enriqueça para quem busca atalhos. Ele escreveu para guerreiros da mente, para aqueles que entenderam que a verdadeira pobreza não começa no bolso, mas na convicção de que estão presos ao destino. Hill foi além do material. Ele entrou na esfera onde a mente se funde com o espírito, onde o pensamento é matéria-prima da realidade. E ali, entre ideias e revelações, ele cravou uma verdade cortante. A fé é o catalisador da transformação. Mas não se engane, a fé de que ele fala não é passiva.
Não é uma oração murmurada antes de dormir. É uma decisão brutal. Um salto pro abismo enquanto o mundo grita que você vai morrer. E você salta mesmo assim. Hill aprendeu isso estudando homens que romperam com as amarras da limitação. Edison, Ford, Carnegie. Nenhum deles venceu pelo talento. Venceram porque decidiram de forma insana que não recuariam, mesmo quando tudo dizia não. E aqui está o alerta. Se você continuar vivendo com fé condicional, jamais sairá da escassez. A fé condicional é aquela que diz, eu acredito, desde que o dinheiro apareça, desde que o plano dê certo, desde que o medo vá embora. Só que a verdadeira fé nasce antes da evidência. É o que Jesus dizia em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O verbo está no presente. Crede agora, recebereis depois. Isso é uma arma, e quase ninguém a sabe usar. Hill não era um pastor, não era um pregador. Era um homem que compreendeu as leis invisíveis que regem o sucesso. Ele entendeu que existe uma energia que responde à convicção, que molda o mundo ao redor segundo a frequência da sua crença. Se sua mente está presa na falta, você cria mais escassez. Se sua alma está enraizada no medo, você atrai mais derrota. Mas se você acredita com todo o seu ser que o impossível é apenas um estágio da manifestação, então a realidade começa a se curvar. Por isso, não assista a este vídeo como mais uma palestra motivacional. Isso é uma convocação, um ritual de passagem. E eu te digo agora, assista até o final, porque se você captar essa verdade, o ciclo de escassez se parte. Não importa o quanto você tenha falhado, não importa quantas vezes foi rejeitado, humilhado, quebrado, a escassez que te persegue não resiste a uma mente rendida à fé verdadeira. Porque a fé transforma a mente em território sagrado. E onde a fé habita, o impossível se torna apenas mais um nome para o que ainda não nasceu. Você vive cercado de vozes. Elas falam baixo, mas nunca param. Dizem que você precisa trabalhar mais, ser mais, ter mais. Que você ainda não é suficiente. Que se parar por um segundo, tudo desaba. E você acredita, e corre, e se arrasta. E cada conquista vem com um gosto amargo de ainda não é o bastante. A escassez age como uma serpente sussurrando no escuro, torcendo seus pensamentos até que você confunda urgência com propósito, medo com motivação. Ela cria um cenário onde tudo é luta. Você acorda e já está atrasado. Dorme e ainda está devendo. A vida vira uma arena onde você batalha não por sonhos, mas por sobrevivência. E no meio dessa guerra silenciosa, você começa a esquecer quem é. Se torna apenas mais um número, mais um CPF, mais uma estatística no sistema da falta. Mas há algo ainda mais perverso do que a pobreza material. A pobreza da identidade. Você olha no espelho e não vê um criador, mas um operário da própria prisão. Sua mente, que deveria ser trono, vira cela. Sua fé, que deveria ser espada, vira algema. Porque a escassez não ataca seu bolso primeiro, ela começa atacando o seu imaginário. Ela distorce o que você acredita ser possível, ela sabota sua visão. E quando sua visão é sequestrada, você só enxerga o que falta, nunca o que está nascendo. É por isso que Jesus falava tanto sobre visão espiritual. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 2:22. Isso não é apenas uma metáfora moral, é um código. A forma como você vê determina o que você atrai. Se você vê escassez, reforça o ciclo. Se você vê possibilidades, mesmo no deserto, começa a manifestar o que parecia inalcançável. A escassez é uma lente, ela distorce o real, e enquanto você olhar através dela, sua vida será uma miragem, sempre quase, sempre longe. E então você começa a se perguntar, por que comigo? Por que nunca dá certo? Por que tudo que conquisto escapa?
Mas talvez a pergunta correta seja: de onde estou enxergando a minha vida? Porque se sua fé está enterrada sob as cinzas do trauma, da humilhação, da comparação, você está tentando construir castelos sobre areia movediça. Não importa o quanto lute, tudo afunda, tudo some. Você já viu pessoas que parecem andar em círculos? Que vivem o mesmo ano repetido 10 vezes? Que mudam de emprego, de cidade, de relacionamento, mas continuam pobres mesmo quando ganham dinheiro? Isso é a maldição da escassez. Uma entidade que escraviza mentalidades antes mesmo de tocar na matéria. Ela não precisa te destruir, basta te convencer que você nasceu para pouco. E é aí que a fé se torna não apenas necessária, mas vital. A fé é a única força capaz de quebrar essa lente distorcida. Ela não te dá explicações, não te mostra um mapa. Ela apenas acende uma luz no escuro e diz: siga. E se você obedece, mesmo tremendo, mesmo sem entender, começa a ver a paisagem mudar. Aos poucos, silenciosamente, mas muda. A escassez é uma corrente dourada. Ela brilha, parece conforto, te oferece segurança, mas cada elo é forjado com medo. Medo de perder, medo de errar, medo de acreditar e se decepcionar de novo. E o mais cruel, medo de ser livre. Porque a liberdade exige responsabilidade, e a fé, quando é verdadeira, destrói as desculpas que nos mantêm cativos. Você conhece a voz da escassez. Ela é sutil, mas implacável. Ela diz que você precisa de garantias, que não dá para arriscar agora, que você tem contas, filhos, promessas não cumpridas. Ela diz que esse negócio de fé é bonito em teoria, mas que a realidade é dura. E você ouve, porque ela fala como quem se importa. Mas a escassez não é cuidadosa, ela é manipuladora. Ela te quer seguro sim, mas seguro dentro da jaula. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Existe um conforto na prisão. Lá dentro, tudo é previsível. Você sabe o quanto vai ganhar, quando vai receber, o que precisa pagar. É sufocante, mas conhecido. E sair exige mais do que coragem. Exige fé. Porque do lado de fora não há trilha, não há promessas, só o desconhecido, só o chamado. É como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o impossível. Mas Moisés não orou por permissão. Ele estendeu a vara e o mar se abriu. Porque fé não é espera passiva, é ação profética. É mover-se antes que o caminho exista. É pisar na água acreditando que vai afundar. E ainda assim, pisar. Quantas vezes você já esteve diante do seu próprio Mar Vermelho? Situações em que tudo dizia: volte, desista, não é o momento. Mas algo em você dizia: vá, e você não foi. Porque faltava fé. Porque a escassez ainda tinha sua alma acorrentada. E você perdeu, mais uma vez. Não porque não era possível, mas porque você ainda não acreditava que merecia atravessar. A escassez é covarde. Ela se alimenta da sua hesitação. Cada vez que você diz não agora, ela cresce. Cada decisão adiada é um tijolo a mais no muro entre você e a abundância. E quando você percebe, está murado por dentro. Não vê mais saídas, só vê obstáculos. Mas a verdade é que os muros estão na sua mente e fé é o martelo que os derruba. Você não foi criado para repetir ciclos. Você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para criar, para transbordar, para manifestar. E isso exige fé. A fé que Hill estudou por décadas. A fé que rompeu a lógica de homens comuns e os transformou em lendas. A fé que olha para o caos e diz: aqui começa a minha revolução. Porque enquanto você seguir esperando ter tudo para começar, vai continuar sendo servo da escassez. O segredo é começar com o que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que doa, mesmo que ninguém acredite. Porque Deus não honra quem espera provas,
Ele honra quem age com base na promessa. E a promessa é simples. Se creres, verás a glória. João 11:40. Primeiro você crê, depois você vê. É contraintuitivo, é humilhante, mas é real. Você não precisa de mais dinheiro, precisa de mais fé, porque a fé correta atrai o dinheiro certo, as pessoas certas, as portas certas. Ela muda o ímã da sua alma. E quando isso acontece, a escassez começa a morrer, silenciosamente, dolorosamente, mas morre. Existe uma chave, um ponto de ruptura entre viver na sombra da escassez e caminhar sob a autoridade da abundância. Essa chave não está escondida num livro secreto, nem enterrada em um deserto financeiro. Ela está aí, dentro de você, mas está adormecida. E o nome dessa chave é decisão inegociável. Uma fé que não recua, não duvida, não pede opinião. Napoleão Hill chamou isso de definiteness of purpose, propósito definido. Mas ele não estava falando de metas vagas, nem de sonhos frouxos. Ele falava de uma convicção que se torna carne, ossos, sangue. Um desejo tão intenso que se transforma em ordem ao universo. Porque o universo, ou, como preferimos, a inteligência divina, não responde ao desejo fraco. Responde à fé que decide e age, mesmo quando o mundo diz não. Essa decisão não é grito, é silêncio. Não é agitação, é direção. Ela começa como uma chama e se transforma em incêndio. Você percebe que não pode mais viver do mesmo jeito, que não há mais volta, que aceitar a escassez é um tipo de morte. E então, com ou sem dinheiro, com ou sem apoio, com ou sem garantias, você se levanta e diz: eu não volto mais para a escassez. Não é um mantra, é um decreto. E o universo ouve. O invisível responde. As engrenagens da realidade começam a se mover, porque o mundo material é servo do espiritual, mas o espiritual só se curra à fé inabalável. Essa fé que move montanhas, como disse Jesus em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Esse é o poder da decisão. Quando você decide, realmente decide, você muda o seu campo vibracional e tudo ao seu redor começa a se reordenar. Não de forma mágica, mas de forma implacável, porque a decisão acende a fé, e a fé é o código da abundância. Hill disse que o ponto de partida de toda a realização é o desejo ardente. Mas o que ele descobriu, e poucos entendem, é que esse desejo precisa estar blindado. Ele não pode negociar com a dúvida, não pode dar espaço ao medo. O desejo ardente se transforma em fé quando é alimentado diariamente por ação, pensamento e convicção. Você não pode orar por prosperidade e cultivar pensamentos de miséria, não pode declarar fé e agir com covardia. Fé exige coerência, exige renúncia, exige que você mate as desculpas que sustentavam sua escassez emocional, mental e financeira. E quando essa chave gira, tudo muda. Não porque o mundo lá fora se transforma, mas porque você se torna outro. Você para de agir como pedinte e começa a agir como filho, como herdeiro, como co-criador. Romanos 8:17 diz: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso não é poesia espiritual, é uma declaração de identidade. E identidade é destino. A verdadeira fé começa quando você decide que nunca mais vai recuar para a escassez. Queimar os navios, romper com o passado, cortar as amarras. A chave está em agir como quem já possui, falar como quem já recebeu, andar como quem já venceu. Porque essa postura é um sinal. E o mundo invisível respeita sinais mais do que palavras. Essa é a fé que Hill descobriu, a fé que constrói impérios, a fé que abre mares, a fé que mata a escassez pela raiz. Agora que você conhece a chave, precisa aprender a reconhecer os sinais da escassez operando dentro de você. Porque ela é sutil. Ela não chega anunciando miséria. Ela se disfarça de bom senso, de prudência, até mesmo de espiritualidade. Mas por trás da máscara está a mesma força, paralisia. Aqui estão os sinais,
E se algum deles ecoa dentro de você, é porque ainda há grilhões a romper. Primeiro, o hábito de esperar o momento certo. A escassez sempre sussurra que agora não é hora. Ela te convence de que falta algo, mais preparo, mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mas esse momento certo nunca chega, porque ele não existe. O tempo perfeito é um mito criado para manter você inerte. A fé não espera as águas se acalmarem, ela atravessa no meio da tempestade. Segundo, a comparação constante. Você mede seu valor pelos resultados alheios. A escassez te faz crer que é um número limitado de bênçãos, como se o sucesso do outro fosse roubar o seu. Isso gera a inveja, autopiedade ou um conformismo disfarçado de humildade. Mas Deus não é limitado. A mesa dele tem lugar para todos, mas só se sentam os que creem que pertencem a ela. Terceiro, culpa ao prosperar. Quando algo começa a dar certo, você sente medo, como se não fosse merecedor, como se a alegria tivesse prazo de validade. Isso é herança emocional da escassez. Talvez você tenha visto seus pais lutando a vida toda e agora se sabota, porque sente que não tem o direito de ir além. Mas prosperar não é trair ninguém, é honrar o sangue derramado antes de você, é quebrar o ciclo. Quarto, o foco obsessivo no como. Você tem o desejo, mas precisa de todos os passos antes de começar. Isso paralisa, porque a escassez quer te fazer acreditar que você precisa controlar tudo. Mas a fé verdadeira não depende do como, ela se move com o porquê. E quando o porquê é forte, o como aparece, passo a passo, como um caminho que se constrói enquanto você anda. Quinto, o medo irracional de perder tudo. Mesmo quando conquista algo, vive em alerta, como se a vida fosse te punir por ter avançado. Isso é reflexo de uma alma ferida pela escassez, de alguém que aprendeu que tudo que é bom acaba rápido. Mas esse é o padrão da prisão. E a fé, quando cresce, quebra esse padrão, porque onde há fé, há segurança interna, e segurança interna cria a estabilidade externa. Sexto, resistência a investir em si mesmo. A escassez diz que gastar dinheiro em crescimento pessoal é luxo, que você deveria guardar para emergências. Mas essa mentalidade é uma profecia autocumprida. Quem vive esperando o pior, cria o pior. Investir em você é declarar ao universo que você é solo fértil, que vale a pena semear em você. E onde há semente, há colheita. Sétimo, esperar aprovação externa. A escassez te faz buscar validação antes de agir, como se precisasse de autorização para existir com potência. Mas você não foi chamado para agradar, foi chamado para manifestar. E a fé verdadeira não precisa de testemunhas para começar. Ela começa no escuro, no silêncio, no invisível e depois explode em luz. Oitavo, falsa humildade. A escassez se veste de espiritualidade para te manter pequeno. Te convence de que querer mais é soberba, que desejar crescer é vaidade. Mas a Bíblia está repleta de promessas de multiplicação, território, herança. O próprio Jesus multiplicou pães e peixes. Deus não tem prazer na sua limitação, Ele tem planos de abundância. E fé não é submissão ao pouco, é confiança no muito que ainda não se vê. Esses são alguns sinais. Há outros, mas todos apontam para o mesmo vírus. Uma fé contaminada. Uma mente que foi ensinada a esperar o pior, a encolher, a se contentar com migalhas. Mas agora você vê, agora você sente, e uma vez que a verdade entra, não há como voltar. Porque você foi feito para andar com a cabeça erguida, para carregar fé nos olhos e autoridade na voz. A escassez não é mais um destino inevitável, é um sistema que você está prestes a derrubar. Quando você começa a operar em fé verdadeira, a escassez reage. Ela não some pacificamente, ela grita, ela se disfarça de crise, de perda, de caos, porque a fé é uma ameaça ao sistema que te manteve escravo.
E como toda entidade parasitária, a escassez luta para sobreviver. É nesse momento que muitos desistem, porque confundem resistência como sinal de erro. Mas ouça para atenção. A resistência é o selo da verdade. Sempre que você caminha em direção à liberdade, o velho mundo tenta puxar de volta. É como o Egito gritando por Israel, enquanto eles atravessam o deserto. O antigo senhor não aceita perder seu escravo tão facilmente. Você decide investir e o medo aparece. Você decide sair do emprego que te adoece e a dúvida te engole. Você decide falar, criar, avançar e tudo ao redor parece desmoronar. Mas o desmoronar é parte da cura. Deus desmonta o falso para estabelecer o real. Ele permite o tremor para testar a raiz da sua fé. E se a raiz for profunda, a tempestade apenas revela a sua força. Napoleão Hill sabia disso. Em sua própria vida enfrentou pobreza, humilhação, rejeição, mas continuou, porque entendeu que a fé só é ativada sob pressão, só manifesta poder quando está cercada por impossibilidades. O sim só tem valor quando é dito diante de 1000 nãos. E o que separa os homens comuns dos que dominam a escassez é simples: resiliência alimentada por fé inabalável. E aqui vem outra verdade brutal. A fé que não passa por provação é fé de fachada. O ouro verdadeiro se prova no fogo. Você precisa aceitar que sua fé será testada, que haverá dias de silêncio, dias em que nada funciona, em que você duvida até de si mesmo. Mas esses dias não são o fim, são o batismo, o deserto, o caminho estreito antes da terra prometida. Não tenha medo do deserto. Ele é necessário. Ele te limpa, te revela, te prepara. Porque o que Deus tem para você não pode ser sustentado por uma mente ainda alimentada pela escassez. A fé verdadeira exige uma reforma total. Ela não negocia com velhos pactos. Ela destrói ídolos internos. O medo do fracasso, a obsessão por controle, a idolatria da opinião alheia. E sabe o que acontece depois da travessia? A escassez perde o poder. Ela ainda vai tentar, mas você já não ouve mais sua voz. Você não é mais guiado pela falta, é guiado pela visão. Você não age por necessidade, age por destino. E quando esse alinhamento acontece, portas se abrem, oportunidades surgem, pessoas certas aparecem, porque a realidade externa é reflexo da convicção interna. É por isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Quando sua fé é mais forte que os seus olhos, o invisível se torna inevitável. A escassez só governa quem vive pelo que vê, mas você foi chamado para viver pelo que crê. E crer é um ato de rebelião espiritual. É declarar guerra ao medo, é olhar para a conta vazia e ainda assim semear, é ouvir a rejeição e ainda assim avançar, é cair e ainda assim acreditar que foi apenas impulso para voar. Se você entendeu isso, então já começou a libertação. A escassez não aguenta a pressão da fé, ela se rompe, se fragmenta, porque sua base é a mentira. E a fé se alimenta da verdade. E a verdade é essa: você nasceu para a abundância, não como luxo, mas como resposta. A sua fé é a chave que abre o céu e cala a falta. A fé que destrói a escassez não é apenas sentimento, é posicionamento, é a fundação de uma nova identidade. E toda identidade nova exige um tipo de morte. Você precisa enterrar o personagem que sobrevive, que pede permissão, que teme errar, que negocia com a mediocridade. Porque se você foi moldado por um sistema que lucra com a sua limitação. A fé exige que você renuncie à versão domesticada de si mesmo, aquela que aceita pouco por medo de perder tudo, que se contenta com migalhas emocionais, espirituais, financeiras,
Mas o filho pródigo só recebeu o anel, a túnica e o banquete depois de se levantar e voltar à origem. O movimento ativou a restauração. Sempre será assim. Você se levanta em fé e o céu responde em honra. Mas muitos ainda estão presos ao trauma da escassez. E não se pode curar o que se idolatra. Alguns transformaram o sofrimento em identidade. Dizem que não têm tempo, mas vivem distraídos. Dizem que não têm dinheiro, mas não sabem onde gastaram. Dizem que não têm fé, mas não praticam nada que a desperte. É a síndrome da escravidão emocional. Preferem o cativeiro conhecido ao deserto que leva à promessa. Você precisa ser radical. Precisa confrontar os pactos silenciosos que mantêm com a escassez. Frases como, isso não é para mim, nunca tive sorte, tudo é mais difícil comigo. Essas declarações são acordos espirituais. Toda vez que você repete essas mentiras, fortalece a prisão. Mas há poder na palavra. Foi com a palavra que Deus criou o universo. E é com a sua palavra que você molda o seu. Por Paul Kalna, estude de tal loar. Diga em voz alta, escreva, respire isso. Porque seu corpo precisa ouvir, sua mente precisa gravar. E o mundo espiritual precisa reconhecer sua nova frequência. E como você sustenta essa fé? Com prática, com disciplina, com ação. A fé sem obras é morta, como diz Tiago 2:26. É preciso agir como quem crê, mesmo quando parece loucura, sobretudo quando parece loucura. Comece o projeto, grave o vídeo, faça a proposta, invista em si, dê passos na direção do invisível, porque a fé se fortalece no movimento. Agora que você enxerga, precisa escolher: continuar alimentando o sistema da escassez ou cruzar a fronteira, mesmo sangrando, mesmo sozinho. Fé não é ausência de dor, é decisão de continuar mesmo com dor. Não se trata de vencer todas as batalhas externas, é vencer a guerra invisível dentro de você, todos os dias. Você precisa romper com o personagem que vive para agradar, que se sabota, que adia. Chega de negociar com medo. Chega de rastejar quando foi feito para andar de cabeça erguida. A fé não é gentil com a zona de conforto. Ela vai te forçar a cortar laços, dizer não para convites fáceis, abandonar desculpas antigas. Porque o seu novo nível não aceita bagagem velha. Você não precisa entender tudo agora, nem sentir coragem o tempo todo. Precisa apenas decidir. Nunca mais recuar para a escassez, nem mental, nem espiritual, nem emocional. A partir de hoje, sua fé é o motor. Sua fé é o guia. Sua fé é o escudo. Você vai agir mesmo sem dinheiro. Vai falar mesmo sem aplauso. Vai caminhar mesmo sem chão. Porque o céu não responde à lógica, responde à convicção. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Mas o crer verdadeiro é raro, porque exige renúncia. Você está pronto para essa renúncia? Está disposto a perder a velha versão de si mesmo para acessar a vida que nasceu para viver? A escassez foi sua prisão, mas também foi o seu professor. Ela te quebrou para que você buscasse uma força além da lógica. Te feriu para revelar que fé não é remédio, é renascimento. Agora, com os olhos abertos, você não pode mais fingir que não vê. Não pode mais repetir que não dá, porque a verdade já te alcançou. E uma vez que a luz entra, ou você expande ou implode. A fé que você conhecia talvez fosse religiosa, decorada, ritual, mas agora você viu a fé bruta. A fé que rasga véus, que muda o nome, que ativa promessas. A fé que muda o DNA da alma, que transforma a mente em imã, que transforma o impossível em caminho.
É essa a fé que Napoleon Hill encontrou nas entrelinhas dos grandes. É essa fé que Jesus exigiu dos que ousavam pedir milagres. É essa fé que você vai carregar daqui para frente. Escassez não será mais sua linguagem, nem seu reflexo, nem sua herança. Ela pode tentar voltar, mas não encontrará morada, porque agora há um decreto sobre sua vida. Você anda por fé, não por vista. E isso muda tudo. A fé não é o fim da luta, é o começo da verdadeira batalha. Mas agora você está armado, alinhado, perigoso para o sistema que te mantinha de joelhos. E se você sustentar essa decisão, dia após dia, escolha após escolha, o que era cadeia vira chão, o que era perda vira semente, o que era caos vira palco. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já ressuscitou. E esse novo você não aceita mais migalhas. A fé é sua arma. A escassez é sua ex-enfermeira. O futuro é o território dos que ousam crer antes de ver. Prepare-se. O próximo nível exige uma fé ainda mais selvagem.